Fala galera vascaína, passo aqui mais um dia no nosso canal para estar trazendo notícia do nosso Vasco da Gama. Hoje tem Vascão, hoje tem clássico, hoje tem guerra, né? Hoje o nosso Vasco da Gama enfrenta o Botafogo, 6h30 da tarde, né? Já indo para a noite, 6h30 da noite, contra tudo e contra todos, né? Mais uma vez, porque a gente sabe por que contra tudo e contra todos. A gente sabe que o Vasco da Gama ele tem sido muito prejudicado pela arbitragem, né? Infelizmente aí, se a gente pegar a sequência dos jogos que o Vasco teve, o Vasco foi muito prejudicado pela arbitragem, né? Principalmente nesse último jogo agora contra o Bahia, a expulsão do David. E hoje teremos um clássico, um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. Vamos pegar uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, né? A equipe do Botafogo tem um ataque muito rápido, tem um meio de campo também sólido, um meio de campo que marca muito bem, né? Com o Marlon Freitas, tem o Eduardo também que tem um bom passe, na frente tem o Luiz Henrique, tem o Júnior Santos, tem o Tiquinho Soares, né? É uma equipe muito rápida, muito forte, tecnicamente falando também. É uma equipe acima da média, né? Mas vamos fazer um grande jogo, né? O Vasco tem se preparado muito bem para esse jogo. Os jogadores estão focados e acredito que o Vasco vai fazer um bom jogo e vai competir como tem competido nessas últimas duas partidas. Contra o São Paulo, o Vasco competiu muito bem. Dentro de São Januário, conseguimos virar aquele jogo e conseguimos fazer até um resultado elástico, coisa que poucas pessoas imaginava que o resultado seria como foi, um 4-1, Vasco jogando muito bem, convencendo, né, com jogadores da base que teve oportunidade. Rafael Paiva deu oportunidade para o Estrela, que não sentiu o peso do jogo, né, um jogo que o Vasco vinha pressionado, a torcida estava em cima do Vasco, do time, né, fazendo um protesto, pedindo algumas saídas de alguns jogadores. Os jogadores da base, como o Estrela, como o JP também entrou muito bem, o Leandrinho também entrou muito bem, foi presenteado com gol. Não sentiram a pressão do jogo, entraram com muita qualidade e conseguiram ajudar o Vasco a construir o resultado de 4-1, que foi muito importante para o Vasco, né? E, na minha opinião, o melhor jogo do Vasco nesse ano de 2024, né? Um time com muita intensidade, um time com muita marcação, um time com muita velocidade também nos seus contra-ataques, né? Adson encontrando seu futebol, Hugo Moura voltando a jogar muito bem, como ele começou, né, no nosso rival Flamengo. Teve também uma boa passagem e alguns bons jogos pelo Atlético Paranaense. Ele perdeu muito espaço, ou perdeu espaço quando o Fernandinho volta para o Atlético Paranaense, né? Porque Fernandinho é um baita jogador, né? Volante com a experiência que o Fernandinho tem no futebol brasileiro, na posição dele. Na minha opinião, por enquanto, ele é o melhor, né? Ele e o Alan também, que está fechado com o Botafogo, que mesmo sem estrear, mesmo sem saber se ele vai render ou não, eu acredito que deve render muito bem. E é um jogador muito acima da média também, muito experiente, com passagens pela Europa, né? Napoli, Everton. Acredito que vai fazer um excelente trabalho na equipe do Botafogo. Mas o Vasco hoje ele pode colocar o Payet dentro de campo. O Payet está à disposição do Rafael Paiva. Payet não está 100%, né? Mas ele tem condições de jogo, tem condições de entrar e cooperar e ajudar com o nosso Vasco da Gama. Hoje, acredito que o Rafael Paiva deve entrar com o Payet como titular e o Payet deve jogar um tempo. Agora, eu não sei se o Rafael Paiva vai optar por colocar o Payet para jogar um tempo, o primeiro tempo, ou optar por colocar o Payet para jogar o segundo tempo, né? Entrar ali no segundo tempo, os 20, 15 minutos do segundo tempo e dar continuidade até o final. Não sei qual será a estratégia do Rafael Paiva, mas, na minha opinião, eu acredito que o Rafael Paiva deve começar com o Payet
e o segundo tempo tirar o Payet. Como eu já acabei de dizer aqui, Payet é um jogador que coopera muito com o Vasco, tem um bom passe, tem um bom chute, é um jogador diferenciado e você sabe muito bem disso do que eu estou falando. O Vasco, ele, além de ter a técnica que o Payet tem, além de o Vasco ter o jogador que é o Payet, o Vasco também ter agora o Felipe Coutinho, que é outro jogador, né? Muito bem, muito bom, tecnicamente falando. Na minha opinião, o melhor meio de campo que o Campeonato Brasileiro terá, né, nessa janela do meio do ano para frente. É um jogador que desequilibra, é um jogador que tem um bom passe, tem drible, tem chute de longa e média distância, tem a bola parada. É um jogador, um meio de campo completo. E acredito que ele irá sobrar no Campeonato Brasileiro, porque é um jogador muito experiente, um jogador muito rodado. É um jogador que está trabalhando muito a tua parte física, tem treinado, né, fora a parte. E acredito que irá ajudar muito o Vasco da Gama. E hoje o Vasco ele vai para cima do Botafogo em busca dos 3 pontos. Porque se a gente parar para analisar o Vasco de Rafael Paiva, é totalmente diferente o Vasco do Álvaro Pacheco. O Vasco do Álvaro Pacheco jogava por uma bola, jogava de contra-ataque. Agora o Vasco do Rafael Paiva é um Vasco que joga de igual para igual com qualquer clube, né? É um time que arrisca, que vai tomar gol, mas também vai ser um time que arrisca e pode fazer gol. E acredito que do jeito que o Rafael Paiva tem treinado o Vasco da Gama e tem colocado o Vasco da Gama, está totalmente diferente do Álvaro Pacheco. Você vê o Vasco hoje mais organizado, você vê o Vasco hoje tendo controle de bola, tendo controle de jogo em algum momento do jogo. Você vê o Vasco trocando passe, você vê o Vasco fazendo alguma jogada ensaiada, né? Pouco tempo que o Rafael Paiva pega o Vasco contra o São Paulo, ganha o São Paulo, depois joga contra o Bahia e mantém o mesmo ritmo que jogou contra o São Paulo. Agora vamos acreditar, vamos confiar que hoje não mude, que o Vasco joga como jogou contra o Botafogo, como jogou contra o São Paulo e como também jogou contra o Bahia. Valeu, rapaziada. A escalação do Vasco hoje o Vasco deve entrar hoje em um 4-4-3, como tem entrado. Adson aberto pela direita, pela esquerda. Provavelmente ele deve abrir o Payet, né? Colocar o Veguete centralizado, no meio de campo jogando Hugo Moura junto com o Matheus Cocão e o Estrela ali jogando Armando. Ou o Vasco também nos treinamentos também da semana, o Rafael Paiva ele testou o Lucas Piton aberto pela esquerda e o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz jogando como lateral esquerdo. Mas eu acredito que a formação do Vasco será 4-3-3, com o Payet pela esquerda, Adson pela direita, Veguete centralizado, Estrela Armando, junto com o Matheus Cocão e Hugo Moura. A zaga, mantendo a mesma zaga, com o João Vitor pela esquerda, Maicon pela direita. Lateral direito, ele deve manter o Paulo Henrique, e na lateral esquerda, ou o Lucas Piton, ou o Felipe Luiz, né, que eu acabei de falar agora. E esse deve ser o time que o Vasco deve entrar em campo hoje. Tem o Leandrinho também, que ele também pode colocar o Leandrinho para jogar como titular. Mas, a princípio, o time do Vasco hoje em campo será 4-3-3, com o Payet, Adson e Veguete e o Estrela Armando. Valeu, rapaziada, tamo junto. Desde já eu quero te agradecer porque você ficou até os últimos segundos aqui do nosso canal. Venho pedir você para me dar uma ajuda aqui no meu trabalho. Se você tem gostado aqui dos nossos vídeos, que você venha curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal aqui, para a gente estar cada dia mais crescendo o nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, para sempre quando tiver vídeo novo no nosso canal, a notificação chega no seu celular, no seu tablet, no seu computador, seja lá onde for, né? Que as notificações chegam aí e você tem vídeo de primeira mão do nosso Vasco da Gama. Vamos estar na torcida aí para que o Vasco faça um grande jogo, para que o Vasco consiga os 3 pontos contra essa equipe muito qualificada, muito boa,
que é a equipe do Botafogo. Mas eu acredito muito em uma vitória do Vasco da Gama, até para levantar a moral do Rafael Paiva, porque ele está merecendo muito, né? Se tem uma pessoa que merece essa vitória, são nós, torcedores do Vasco, e o Rafael Paiva, né? Porque Rafael Paiva mudou a cara do Vasco da Gama. Eu estou falando dentro de campo, que os jogadores são os mesmos. Eu estou falando em sentido de entrega, em sentido de vontade, em sentido de determinação dentro de campo. O Rafael Paiva conversou com a rapaziada lá e fez a rapaziada correr e entregar tudo dentro de campo, como a rapaziada entregou nesses 2 últimos jogos, contra o São Paulo e contra o Bahia, e acredito que hoje não será diferente. Valeu? Deixa aí o resultado que você acha que vai ser o jogo, deixa seu palpite aí, quanto será esse jogo de hoje do Vasco e Botafogo, deixa aí nos comentários e vamos interagir. Eu vou deixar aqui o meu palpite, né? O meu palpite de hoje será 2-1 para o nosso Vasco da Gama, um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, mas eu acredito que será 2-1 Vasco da Gama ou 3-1, tá? Eu deixei dois palpites que você pode dar, valeu? Dá 2 palpites aí, deixa aí os seus palpites no nosso comentário aí, tamo junto, forte abraço, saudações vascaína, vamos para cima deles e se Deus quiser, vamos arrumar esses 3 pontos dentro da nossa casa, que é o nosso foco e o nosso propósito. Que Deus venha te abençoar, tamo junto, forte abraço. E tem mais, hoje aqui terá um pós-jogo, né? Acabando o jogo do Vasco, eu vou estar aqui com vocês trazendo o que eu achei do jogo, como que foi, né? Quem jogou bem, quem jogou mal, quem tem que sair, quem tem que permanecer. Eu venho aqui falar, fazer um pós-jogo aqui com vocês, deixar aqui a minha opinião e peço vocês também para que vocês venham interagir também, deixe a sua opinião nos comentários, valeu? O Vasco está no mercado muito forte, tá bom? E assim quando sair mais notícias de primeira mão, eu vou estar passando aqui para vocês aqui no nosso canal, contratações, chegadas e saída. Valeu, rapaziada? Desde já, tamo junto. Mais uma vez, saudação vascaína. E hoje, 6h30, iremos para cima do Botafogo. E se Deus quiser, iremos arrumar os 3 pontos e vamos sair feliz nesse jogo. Deus te abençoe. Tamo junto. Um abraço.